Estimado, e o futuro dessas regiões? O futuro do bairro Canoas, por exemplo. Como é que você vê o futuro do bairro Canoas? É o bairro Cidade, praticamente no centro da cidade. É cruzar a ponte, você está no bairro Canoas. As casas mais antigas e prédios menores mais antigos estão no bairro Canoas. E o bairro Canoas, com 7,5 metros, 8 metros, tem água praticamente em todo o bairro. O próprio nome já é sugestivo, né? Canoas. Canoas. Usavam Canoas antigamente. E continuam usando. E vai continuar a ser usado, né? Porque essas enchentes, pelo menos de pequeno porte, é comum, sempre vai dar. O que precisamos fazer, estimado? Mudar o plano diretor, só isso resolve? Naquelas casas que mudar e fiscalizar, como é que vai fazer? A mudança ela é gradual mesmo. É difícil ser mudada de uma hora para outra. Acho que, no mínimo, a curto prazo, a gente já teria que fazer uma modificação aí do 6,5 para o 7,5. O que é essa mudança de 1 metro? Com 6,5 metros, já algumas casas da cidade já começam a pegar água na parte baixa da Alexandre. Então, o que teríamos que fazer? Lá no Jardim Alexandre, no bairro Canoas? Alguma coisa da Coab ali. Da Coab, lá embaixo na Bela Aliança. O que complica na Coab? Quem já foi contemplado pela Coab não tem direito a ser contemplado novamente. Se quiser relocar uma casa via Coab, não tem direito. Isso é mas, estimado, um complicador. Não tem porque a lei não permite, mas quem faz as leis são os políticos. Falta atitude política, então. De assumir erros do passado e corrigir, né, esses erros do passado, onde loteamentos foram colocados em áreas de risco de enchente e áreas de risco de deslizamento. Pensando no futuro, não só em função de enchente, mas a gente está começando a pensar na questão de um zoneamento geológico para a cidade. Porque o caso, por exemplo, do Jardim Alexander, se você fizesse um estudo geológico antes do perfil do solo ali, ele era previsível. Que ia descer um pouquinho do morro? Esse risco, se fosse analisado antes, com os resultados que a gente tem agora, ele seria previsível. Então, uma coisa urgente seria ter um zoneamento para ver que estudo geológico você precisa para aprovação de loteamento. Aí você já mata um grande problema, que são os escorregamentos. Em relação à enchente, a minha opinião, eu acho que até 7,5 metros não é lugar para se morar, assim, infelizmente teria que relocar. Acima disso, talvez construção sobre pilotis, medidas que a prefeitura já está pensando a pessoa constrói sobre pilotis, se ela não ocupa a área de baixo e não fecha, não paga imposto sobre aquela área. Sobre aquela área e tu estás fora daquela cota. Com isenção de um pavimento. Então são medidas que podem ajudar ao longo do tempo essas construções, né? O Canoas pode ser, de repente, uma solução verticalização. Você não tem grandes custos de galeria, que você consegue chegar próximo no rio para a questão de galerias pluviais. Claro, tem que ter estudo de sistema viário, é tudo bem complicado, mas as mudanças começam no plano diretor, já estão começando a estudar medidas meio drásticas contra essa questão dos aterros, né, que foi um assunto bem levantado, bem criticado. Até onde os aterros prejudicam essas cheias? Se fala muito nisso, mas eu acho que os aterros, a grande maioria é liberado. É autorizado, mediante projeto e tal. Até onde isso atrapalha? Até onde isso, vamos dizer, ajuda a fazer uma enchente maior? Fora de APP, isso é importante ressaltar, fora de área de preservação permanente, você pode fazer um aterro com devido licenciamento e projeto. Só que não quer dizer que passou aquela distância, não é mais a bacia de contenção de água do rio, né? Não é o segundo leito do rio. Então, quando o pessoal fala em projeto JAICA, obras, ele também propunha essas medidas de você não aterrar nos locais de retenção natural. Nesses locais que você bota um aterro de 200 mil metros cúbicos, 200 mil metros cúbicos que deixou de ficar acumulado em algum lugar e vai estar no leito do rio, fazendo com que ele suba mais rápido, então, né? Isso depende também de uma canetada, porque hoje a nossa lei municipal, voltada já, hoje já não é mais só a Fátima que faz, nós já fazemos aqui, então nós temos esse poder hoje de tentar coibir um pouco isso. Para isso que está caminhando agora. Até hoje tive uma reunião ali, conversei com o Thomas do plano diretor, discutimos o assunto aí, estão definindo acima de que nível proibir para até tentar usar isso de exemplo para outros municípios. Porque não adianta um município proibir aterro e os municípios vizinhos saírem aterrando, que vai prejudicar a bacia como um todo, né? Como um todo, né? A bacia é um todo. A melhor unidade de planejamento seria
a bacia, né? A bacia, então, acho que se a gente conseguisse resolver isso a nível de Rio do Sul e quem sabe a nível de Amave, já resolvia o nosso problema de Rio do Sul e com certeza serviria de exemplo para outras regiões. Né? Estimado, lá no bairro Taboão, vamos dizer assim, conhecido como Sapolândia, com todo respeito, também você pensa que poderia ser feito mais ou menos que você falou do Canoas, do bairro Canoas, ou lá você pensa diferente? Porque lá também é uma região muito baixa e tem muitas casas lá. Essa questão de permitir, essa questão da isenção do piso vai ajudar muito. Seria interessante as pessoas construírem. Uma coisa que ajuda muito hoje, você não tem modelo de planta de moradia econômica sobre pilotismo, você tem aquelas plantas. Então, seria até uma coisa interessante de você já ter esses modelos de moradia econômica, já prevendo essa situação de construção sobre pilotismo, para depois não dar aquelas gambiarras de pegar um projeto para terreno plano e fazer pilotismo de qualquer forma, que a gente já encontrou problemas desse na Defesa Civil, pegar projeto para terreno plano, adaptado para terreno inclinado, que acaba dando problema, mas já ter alguns modelos prévios de casas adaptadas para essas situações. A Defesa Civil do município de Recife eles têm inclusive já alguns modelos como se fosse de moradia de econômica, mas de muros também, para dependendo da região, muros de 1 metro, 2 metros, esses muros de bloco, que é comum da briga de vizinho, um faz muro, cai, cava. Então, até esses muros de pequeno porte, dependendo do coisa, eles já têm um modelo de projeto pronto para fornecer. Esse modelo também serviria para aquela região, então, da barragem, Bar Trombudo, parte da região do Buda, que tem umas regiões muito baixas ali. Esse modelo também serviria para essas regiões? Acho que serviria, porque é complicado você acho que proibir as áreas, se pegar áreas acima de 9 metros, 10 metros, você começa a pegar área de centro, Imperatriz, não tem como. Hoje a cidade não tem mais como mudar ela de lugar. Tem que adaptar as construções e a gente tem que conviver com esse ciclo. Na verdade, o rio passa no meio da cidade, né? Eles se encontram aqui e passam no meio da cidade. Estimado, nosso tempo está passando muito rápido, mas o rio... Foi feita uma limpeza no rio, foi tirado várias árvores, realmente o rio ficou bonito, ficou mais limpo, mas muito disso não tinha destino, porque ninguém podia recolher, não sei para onde é que era, não ia, ficou nas barrancas e muita coisa voltou para dentro do rio. O que fazer com o nosso rio? Nós precisamos, o rio não tem mais calha, hoje ele está lotado de lodo, areia, macadame que vem das nuvens, vem dos morros, não sei o quê, fora o homem que prejudica muito o meio ambiente, mas isso vem, não tem como. Nós moramos nos morros, macadame aqui, macadame lá, choveu, vai para o rio. O que fazer com o nosso rio? Nós precisamos limpar esse rio, estimado. A questão de limpeza e melhoria fluvial, ela é importante. Ela ajuda bastante a água fluir melhor, não acumular. Se eu não me engano, está em fase de estudo de viabilidade e de impacto, uma melhoria fluvial de 8 quilômetros, prevista no projeto JAICA aqui em Rio do Sul. O que é esse 8 quilômetros de limpeza? De limpeza e... Do rio, do fundo do rio? Do fundo e até aumento da calha mesmo, aumento da profundidade nesse trecho. Da profundidade também. Isso é um estudo. Isso. Porque esse projeto JAICA, esses japoneses também estão vindo aqui faz anos. Já. Se você pegar, faz anos que eles vêm, apresentam o projeto, eles realmente são especialistas, mas você não vê, eu não sei se falta atitude política, você só escuta discurso político. O ano que vem tem eleição, então a gente já está escutando muito discurso político em função das enchentes, que vão fazer isso, que vão fazer aquilo, que vai vir dinheiro, mas o ano que vem tem palanque. E quando tem palanque eu tenho medo. Que precisa fazer, alargamento precisa, isso é física, é um trecho com muito pouca declividade que a gente tem que mexer nele. O que fazer nas suas margens? Tem que ter uma recuperação. E lá fora diz que na Europa eles fazem com concreto, fazem com não sei o quê. O que fazer? Você acha que isso é viável? Mesmo com custos faraônicos, vamos dizer Eu assim? acho que alguns pontos pode ser importante, que alguns pontos críticos, né? Mas de uma maneira geral, tem pontos do rio, que é onde você tem mais correnteza, quem rema sabe disso, que o rio, os pontos mais danificados são os pontos mais próximos de cidade e algumas áreas baixas. Então não precisa mexer no rio inteiro também. Mas fazer uma melhoria fluvial em algumas secções onde a capacidade de vazão é muito baixa, isso entra um trecho aqui em Rio do Sul, um trecho em Itaió, locais que tem
muito pouca declividade, você vai ter que aumentar essa capacidade desse canal. Mas, de uma maneira geral, respeitando a área de preservação permanente, tendo a mata ciliar, o rio quase que se cuida por si só. Ele cuida por si só. Você pega as áreas mais preservadas, as áreas, quem rema sabe disso, mais fora do município, nessas áreas mais preservadas, o rio não está tão danificado. Você é a favor desses canais que estão falando já desde 80 anos, ele fala os canais extravasador, que vai correr o rio, a água mais rápida, não sei o quê. Você é a favor disso? Mas tem que ser bem estudado, porque se você faz correr mais numa cidade, você faz alagar mais a de baixo. Então tem que ser uma questão bem estudada. Eu acho que não é o caso aqui para a região de Rio do Sul, mas pode ser o caso na região ali de Itajaí, né? Blumenau? De Blumenau. Até onde isso tudo que está aqui em cima hoje ajuda Blumenau? Com exceção da barragem do José Botê, que ajuda muito, evidentemente. Ela é a maior e segura muita água. Então Blumenau tem se livrado das enchentes. 2008 deu uma tragédia lá, mas foi muita chuva que deslizou, não foi enchente. As últimas enchentes de 2011 também deu mais lá, mas deu menos do que aqui. E agora deu menos que aqui também. Então Blumenau está se vendo livre. Nós estamos ajudando o Blumenau? Não, sim. Quando faz um bom manejo aqui, quando você retém água aqui em cima, você ajuda Blumenau automaticamente, né? Isso sem sombra de dúvida. Está retendo água então aqui, nós água estamos que nos não prejudicando para ajudar Blumenau? Mais ou menos isso? Não diria. Acho que o manejo dessa vez foi pensando mais, né, na questão de Rio do Sul, que normalmente o manejo é feito em cima daquele município que está mais apertado, né, que tem maior necessidade. Mas é bem complicado mesmo, se você manejar essas comportas, essas barragens, tem que pensar em todo mundo. Não Estimado, esses pequenos rios, eu sou obrigado a perguntar isso, porque a gente só fala nas barragens, mas choveu muito das barragens para baixo. Verdade. Veio muita chuva desses pequenos rios, que são muitos rios, que cai tudo aqui em Rio do Sul. Isso eles têm também 7 projetos de pequenas barragens que ajudariam bastante, mas isso a falta de monitoramento nesses rios também é um complicador. Hoje a gente não tem telemetria, por exemplo, no Rio Trombudo Central. Vê muita água ali, né? É uma baita de uma bacia que vale praticamente a área da captação da barragem de Itaió. Tem aquele do Rio das Pombas, tem... Aqui de Aurora também diz que tem um rio aqui nessa região de Tuporanga para cá, diz que vem muita água. Quem já fez a serra ali de Botuverá por Vidal Ramos sabe como aquela serra inclinada, alta, como a gente é cercado de vales inclinados, encaixados, e esses ribeirões eles têm bastante, eles são bem traiçoeiros, assim. O ideal é que a gente tivesse monitoramento mais eficiente em todas essas bacias. E essas pequenas barragens que se fala tanto e também vai ajudar? Daí ajuda. Ajuda, né? Ajuda nesses pequenos ribeirões, isso ajuda. Isso está previsto para acontecer? Está previsto.